Olha, nós estamos chamando sua atenção para esse motivo, inclusive, nós pedimos sempre aqui a participação de professores, cientistas, analistas políticos, etc, para poder explicar para a gente. O Kremlin, que é lá o centro do poder da Rússia, cujo porta-voz geralmente é o Putin, diz que o Biden, presidente dos Estados Unidos, está jogando gasolina na fogueira, ao permitir que a Ucrânia use mísseis americanos no ataque contra a Rússia. Porque na sexta-feira para o sábado, os russos lançaram uma barragem de foguetes e também de drones em cima da Ucrânia e deixaram boa parte do país na escuridão. Agora o Kremlin está dizendo que isso daqui está avançando em direção a um agravamento da situação. Bom, o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, está aqui conosco. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado aqui ao atender o jornal Nova Brasil. Ei, Heródoto, é sempre uma satisfação, obrigado pelo convite. Professor, é para a gente ficar preocupado, haja vista que tem também aqui na BBC uma declaração de um senador lá da Rússia dizendo que isso é mais um passo em direção a uma terceira grande guerra mundial? Isso vem numa crescente de pelo menos 2 meses. É preocupante sim, Heródoto, porque além dessa autorização, o Putin considera que isso é uma agressão direta de países da OTAN à Rússia. Ele explica que a Ucrânia não tem pessoal equiparado ou treinado para fazer esses lançamentos. E essa arma, a ATACMS, ela está associada a um sistema de GPS, por assim dizer, que é propriedade intelectual dos Estados Unidos e que eles não permitem que outros acessem. Portanto, a Rússia tem convicção que serão os americanos a lançar esses mísseis, ou seja, não só identificar os alvos, não só travar as bombas, como também apertar o botão. E, portanto, o perigo de uma guerra nuclear seria esse: a Rússia se sentir não só em guerra contra o Ocidente contra ela, mas em perigo existencial e que, portanto, o caminho seguinte seria uma guerra nuclear. E que, no mês passado, a Rússia disse: os Estados Unidos não está seguro como esteve na Primeira e Segunda Guerra pelos oceanos. Uma guerra nuclear significa um ataque não aos aliados americanos na Ásia e na Europa, mas um potencial ataque direto ao território americano. Professor Vladimir Feijó, a situação então está indo para um lado que isso pode fazer com que outros países da OTAN, que também fornecem armas para a Ucrânia, possam fornecer armas, assim como os Estados Unidos, que podem chegar mais profundamente no território russo, envolvendo, então, a organização do Tratado do Atlântico Norte diretamente no conflito? Isso, com certeza a gente tem o Reino Unido, que tem uma arma equivalente ao ATACMS, mas que usa outro sistema de geoposicionamento, e a Alemanha, com um sistema não tão profundo, mas ainda assim também que consegue centenas de quilômetros dentro do território russo, fornecer esse armamento e liberar esse armamento para a utilização nessas centenas de quilômetros e não apenas na fronteira muito próxima à Ucrânia. Então, esse crescente perigo é por causa disso. No mínimo, sabe-se que existe armamento fornecido pelos americanos, britânicos e alemães com capacidade de atingir alvos próximos a Moscou e até São Petersburgo. Professor Feijó, o Biden pertence ao Partido Democrático, Partido Democrata Americano. O Woodrow Wilson, que botou os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, era do Partido Democrático. O Franklin Roosevelt, que botou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, também era democrata. É mera coincidência? Não, isso é conhecido como política externa americana. Os democratas muito mais próximos à ideia do destino manifesto, não só de consideração dos americanos livres por si mesmo, mas dessa expansão da influência americana, seja de início na doutrina Monroe sobre a América Latina como um todo, o continente americano, e depois expandindo para outras áreas do mundo, tendo a única exceção desse processo
sucesso, sendo o governo Bush que levou a democracia, ou pelo menos disse que levaria a democracia para o Oriente Médio. Mas essa exceção talvez se justifique por causa do atentado de 11 de setembro, que uma resposta seria dada, né? Independente de quem fosse o presidente americano, eles levariam guerra para outro lugar. Não sei se para realmente fazer esse regime change, né? Mudança de governo em outros países. Historicamente, sim, tem essa associação. Partido Democrata tem o histórico de começar guerras. Partido Republicano administra e, eventualmente, até trabalha pelo isolacionismo e encerrá-las. Professor Feijó, há também outras declarações aqui atribuídas ao Kremlin ao longo desses últimos dias, dizendo que os Estados Unidos não são mais a polícia do mundo. É para levar a sério isso ou não? De alguma forma, é um reconhecimento claro que os Estados Unidos estão muito delongados, muito esticados, inclusive na sua capacidade de fornecimento logístico das suas bases militares. Ele não consegue mais recarregar os seus navios com mísseis, ele precisa voltar para determinados portos. Então, aquela era do unilateralismo, o superpoderio americano, sem qualquer resistência de outro país, hoje se prova inexistente. Então, de alguma forma, muitos países, grandes e pequenos, têm feito esses testes para provar que os americanos não têm tamanha capacidade de resposta. Deixa eu deixar claro aqui, os Estados Unidos têm sim uma capacidade de fazer muita destruição, mas não uma capacidade de se impor por prolongados períodos sobre outros países, de alguma forma, portanto, fazendo com que os outros não se sintam tão intimidados assim. Ainda mais quando se cria uma potencial rede de países que podem provar que os Estados Unidos é o que eles chamam, né, um gigante de papel sem muita capacidade de atuação em múltiplas frontes ao mesmo tempo. O próprio dicionário militar americano considera que um país só é potência se ele consegue atuar simultaneamente em diversas frontes de combate. E se isso for levado à prova pelo próprio conceito americano, talvez seria provado que ele não é potência mais. Professor, me lembro dessa afirmação que você fez agora, se refere ao tigre de papel. Era dessa forma que o Mao Zedong dizia que os americanos eram um tigre de papel. Né? Que, na verdade, ele é muito frágil. Mas veja, o Irã tem fornecido drones para a Rússia atacar a Ucrânia. A Coreia do Norte mandou soldados lá na região do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A gente pode considerar isso como passos para uma internacionalização de um conflito que aparentemente era bilateral só entre Rússia e Ucrânia? Com certeza, isso já é uma demonstração claríssima de que não era à toa quando 8 anos atrás a Rússia já chamava atenção quando o Trump abandonava o sistema internacional de não proliferação de armas nucleares, de que a gente estaria no período de uma guerra armamentista, uma corrida armamentista, e que, portanto, os países talvez caminhariam pela formação de alianças, sabendo que se uma guerra em escala mundial estourasse, eles não poderiam lutar sozinhos, eles precisariam de aliados, sejam para combinar as suas armas, seja minimamente para combinar também o seu parque industrial. E é mais ou menos isso o que a gente vê, a OTAN de um lado dando apoio praticamente irrestrito à Ucrânia ao longo desses anos, cada vez com mais pacotes, e a Rússia de outro lado buscando os seus aliados, no mínimo para fugir das sanções econômicas e permitir seguir combatendo, né, produzindo armas, mas quem sabe também combinando doutrina militar, treinando juntos e até, quem sabe, aproveitando das suas guerras para dar oportunidade a esses parceiros também se capacitarem e estarem prontos caso a guerra chegue aos seus respectivos territórios. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço também, Heródoto. Bom trabalho, abraço. Muito obrigado, professor Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jensen, conversando. Obrigado, gente. Muito obrigado. Mas, olha, de novo, gostaria de ressaltar, pedir para o Robson, que é realmente uma situação grave essa que nós estamos descritos. 2 entrevistados agora. Veja aqui o que falou o professor Feijó agora há pouquinho.
Isso, com certeza a gente tem o Reino Unido, que tem uma arma equivalente ao ATACMS, mas que usa outro sistema de geoposicionamento, e a Alemanha, com um sistema não tão profundo, mas ainda assim também que consegue centenas de quilômetros dentro do território russo, fornecer esse armamento e liberar esse armamento para a utilização nessas centenas de quilômetros e não apenas na fronteira muito próxima à Ucrânia. Então, Agora, 8:05.